Tudo de violência. Então, nesse bem-aventurados mansos e pacíficos, injúrias e violências. Antes de ler o que eu penso aqui, eu vi, eu marquei uma coisa aqui, deixei de lado aqui, para mim não poder esquecer. Porque eu fui um dos que critiquei Padre Robson. Quem frequenta a igreja ou assistia a televisão, esse padre era aquele padre que fizeram uma baderna em cima dele, que ele estava construindo alguma coisa em Goiânia, se eu não me engano, e falaram, desceram o pau, ele tinha programa de televisão, tinha um monte de coisa. E inventaram uma questão lá, que inclusive que ele tinha uma amante, que desviava dinheiro, enfim. Foi provado que nada disso aconteceu. Então a mídia, naquela época, a mídia fez e desfez de tudo, todo programa, todo repórter falava desse bendito, desse Padre Robson, moço. Ele está voltando agora nas redes sociais e, por sinal, fala muitas coisas boas também. Então, vejam bem, só que os programas de televisão, tudo aquilo que ele tinha, foi em beleléu. Por causa do quê? Por causa de uma injúria. Por causa de um falso testemunho que deram. E acontece isso. Muitas vezes acontece que a gente vê, a grosso modo, vê a mulher de fulano conversando com ciclano. A mente nossa é tão suja que a gente já pensa mal. Enquanto pensa, tudo bem. O problema é quando chega naquela rodinha do bar e fala. Aí o que acontece? Põe-se um casamento a perder, põe uma vida a perder, põe um monte de coisa a perder. Por causa do quê? Por causa do nosso pensamento, por causa da nossa injúria, do nosso julgamento mal. E é isso daqui, injúrias e violências. Então nós precisamos prestar atenção no que a gente vê e no que a gente fala. E mesmo vendo e sabendo, nós não temos autoridade nenhuma a criticar ninguém. Porque se nós tivéssemos autoridade para criticar alguém, nós não estávamos aqui na Terra. Nós estávamos num espaço melhor. Nós estamos aqui porque todo mundo é farinha do mesmo saco. Todo mundo é egoísta e orgulhoso. Infelizmente, mas nós vamos mudar. Mas nós precisamos começar por aí, pelos pensamentos já. Pensar coisa boa e não coisa ruim. Então, eu marquei aqui, esta lição, ela faz parte do Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças ditas por Jesus. E Kardec vem nos explicar sobre as injúrias e violências por nós praticadas e mostrar a lei de Jesus para nos ajudar. A lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, que poucos adquiriram, muito pouco ainda.
Resumindo tudo isso, Jesus quer que pratiquemos a lei maior e a única, a lei do amor. O amor traz moderação, traz a mansuetude, traz tudo. Traz até a paciência. No estágio que nos encontramos, infelizmente ainda não temos condições de praticar a lei do amor no seu total. Ainda praticamos o mal por obras, palavras, pensamentos, mas não vamos nos desanimar. Não, Deus é todo bondade e Jesus, nosso irmão maior, nos vem ensinar o caminho do bem para vencermos o mal. Deus nos deu muitas virtudes e entre elas a inteligência, para pensarmos antes de agir com a ignorância, que é o contrário da inteligência. A inteligência Deus nos deu. A ignorância somos nós que inventamos, que queremos. Logo de manhã, se ofendermos ou formos ofendidos por alguém, se não usarmos da inteligência, passaremos o dia, às vezes à noite, com aquele pensamento. Ora, se não considerarmos a ofensa, ou se estivermos realmente errados, deveríamos agradecer, pois alguém nos mostrou o nosso erro, e procurarmos não errar novamente. Agora, se formos o agressor, não estamos praticando a lei do amor. Estamos sim praticando o egoísmo, o orgulho, inveja, e com certeza teremos que responder por isso. E hoje em dia, qualquer erro e motivo é motivo para alguém, processo. Se ofendermos alguém, procuremos nos desculpar com sinceridade. Não é vergonha pedir desculpas, mas sim uma atitude honrosa, uma atitude nobre. Quando a gente erra, porque antes não que eu mudei, que eu estou santo, hein? Pelo amor de Deus, não estou nem santo, mas nem... mas antes a gente fazia o seguinte, antes de eu conhecer aqui o Espiritismo, que diga-se de passagem, foi um padre que mandou eu conversar com o Toninho de Pádua. Eu fazia alguma coisa errada? Se vi. Não tinha esse pensamento, puxa vida, fui eu que sou culpado. Se eu tive coragem de fazer isso, por que não ter coragem de chegar lá e falar, Alex, aquele dia não leva a mão, você me desculpa, eu estava errado. Eu fiz a minha parte, que não é vergonha de ninguém. Agora, se ele vai acatar isso, essa desculpa, já é problema dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Os Espíritos nos dizem que esta é a melhor encarnação já vivida. Então, gente, que nós sabemos que o mundo de provas e expiações que estamos está mudando já há algum tempo para de regeneração. Regeneração não existe mais o mal. Mas não é assim, para a gente atingir lá, nós temos que fazer muito ainda, muito de bem. Essa é a melhor reencarnação já vivida. Então vamos aproveitar para praticar o bem, o amor ao próximo. Porque se a gente vê, o tempo não é longo. Vamos dizer que alguém aqui, que eu tenho certeza que acho que eu não vou, só se o Zé for, passados 100 anos. Se a gente imaginar, nós já imaginamos o que é 100 anos perante a eternidade? Nada.
10 minutos? 5 minutos? Não dá nada. E nós temos isso daqui. Para nós aqui, é um tempão para a gente poder ver e fazer o melhor. Precisamos colocar em prática as virtudes que Deus nos deu. E a via de salvação ensinada por Jesus. A caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Que eu acho que esse é o mais difícil, penso eu, o perdão. Porque a gente tem muito orgulho ainda dentro da gente. A gente às vezes não quer, a pessoa vem, procura, a gente fica rodeando que nem galinha, choca perto dos pintinhos, fica rodeando para querer pedir, chegar junto com a gente, pedir desculpa, pedir perdão para a gente não dá chance. Nós precisamos praticar isso. Nós não, estou falando eu, hein? Podemos praticar a caridade material e podemos também praticar a caridade com bons conselhos, orientações úteis e a mais fácil. Tem uma caridade fácil, orar. Mas orar com fervor, com amor. Gente, se a gente vai ter para orar, doente, crianças, idosos, aqueles que estão nos asilos, pessoas com problemas mentais, drogados, prostituição, enfim, essas guerras que estão no mundo, tem tanta coisa para a gente orar, mas nós precisamos orar com fervor, orar com amor, com o coração. Nós estaremos praticando a caridade, que é o quê? É um dos caminhos que nos leva a Deus. É um dos caminhos que vai nos levar desse mundo de provas e expiações para um mundo melhor, o mundo da regeneração. Então, eu estou falando e eu estou tentando, sério, eu estou tentando me esforçar. Zé sabe disso. Toninho sabia. Porque eu não era flor que se cheirasse, não. Sabe? Então, a gente tenta. Hoje, com o Espiritismo, vem então e não tem mais desculpa. Porque antigamente a gente tinha desculpa. Eu não conheço. Eu não sabia disso. Não. Ai, meu Deus, perdoe meus pecados. Obrigado, senhor. Obrigado, nada. Deus não vai perdoar pecado nosso, coisíssima nenhuma. Nós temos que ressarcir o erro que nós fizemos. Porque senão seria fácil, né? Senão todo esse pessoal que está nessas coisas, nesses comércios de droga, nesses assassinatos, nessas coisas que estão aí, chegava no final da vida, antes de pacotar, ô padre errou, fulano, oi Deus, perdoa, eu perdoo, estou perdoado, eu vou indo para o céu, que também não existe. Não existe. Então, gente, vamos procurar fazer isso, a caridade. E não esqueçamos, oração é caridade, desde que seja feita com amor. E também tem uma coisa, não esqueçamos de uma coisa, humildade perante a Deus. Não vamos esquecer daquela passagem que tem o pecador que não levanta a cabeça dentro do templo, mas está por dentro, Senhor, perdão, Deus, perdão, eu pequei, perdão, eu pequei. Enquanto que está o outro do lado, oferecendo isso, oferecendo aquilo, e criticando ainda aquele lá. Eu não sou igual a ele, eu sou melhor do que ele, meu Deus, me perdoa. Não vamos esquecer dessa passagem. Então, humildade perante a Deus e caridade com o próximo. Essa é a primeira lei do cristão. Cristão.
que é a única religião, se é que podemos chamar de religião, que o Cristo veio fazer. Cristão. Muita paz a todos.